Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos apresentar aqui uma PCP Stinger T-Rex no calibre 5,5. Antes de partirmos para o resto do vídeo, agradecer à loja Caça e Defesa pelo envio desta carabina para fazer vídeos aqui no canal. Sem a ajuda da loja este vídeo não seria possível. Aproveitar para agradecer publicamente a confiança no meu trabalho e o envio deste e outros produtos. Portanto, dentro da embalagem, como viram, vinha manual de instruções, que é sempre importante ler para não cometermos erros, uma saca com O-rings para substituir se for necessário e algumas chaves para efetuar a desmontagem, para fazer a troca destes mesmos O-rings, caso seja necessário. Inclusive algumas chaves aqui dentro desta saca também chega o conector fio pro para fazer o enchimento da carabina. Um carregador, aqui 3 autocolantes e a carabina. Este é o conteúdo da embalagem. Portanto, vamos falar então aqui da Stinger T-Rex. Isto é uma unidade com a coronha tradicional, mas antes de falarmos da carabina, só falar mais um pouco da loja que enviou esta carabina, na qual quero agradecer publicamente por ter enviado este produto. Sem eles não era possível fazer este vídeo. E portanto falarmos mais da loja. A Caça e Defesa é uma loja espanhola que vende muito material para o nosso hobby, não é? Desde carabinas de gama de entrada até carabinas de topo de gama, de competição. Portanto, vocês no final deste vídeo, se vos interessar, procurem a loja. Eu vou-vos deixar aí, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, o link para a loja, para vocês conhecerem a loja. Posso-vos dizer que a loja que, para mim, funcionou 5 estrelas a nível de entregas. Os produtos chegaram aqui até para menos de 24 horas. Portanto, já vi lojas a servir com muito mais tempo e a serem muito mais perto. Portanto, recomendo-vos que vocês verifiquem a loja, até porque, à data de gravação deste vídeo, espero que depois, quando vocês virem o vídeo, que a promoção continue. Neste modelo em concreto existe uma promoção, portanto, verifiquem se quando estiverem a ver este vídeo, quando ele sair, se a promoção ainda continua. Portanto, o link ficará aí, o link da Caça e Defesa ficará aí na descrição ou no primeiro comentário fixado, seja como for, vai ficar aí disponível. Portanto, isto aqui é uma Stinger T-Rex no calibre 5,5. Estes modelos existem sobre a marca Stinger e outras marcas, portanto aqui neste momento tenho uma Stinger. É uma carabina de entrada, portanto a T-Rex também tem uma bullpup que, se não viram o vídeo, podem procurar aí no canal, ou antes ou depois deste vídeo ele vai sair, porque eu tenho aqui o outro modelo comigo, até vos vou mostrar. Portanto, o vídeo com esta carabina ou saiu ou está para sair, quando vocês estiverem a ver este. Eu não sei qual vou colocar primeiro, portanto, mas não se deixem enganar, esta carabina, embora se chame T-Rex, não tem nada a ver com esta. Nada a ver. Mas eu já vos explico isso. Vou tirar esta daqui porque o vídeo é sobre esta. Portanto, embora esteticamente eu gosto mais do modelo do Pup
Normalmente eu gosto mais das carabinas tradicionais, mas no caso destes dois modelos em concreto, eu prefiro o modelo Bullpup. Acho mais bonito. No entanto, se formos esquecer a parte da beleza, como se costuma dizer por aqui, beleza não se coloca na mesa, então acho que esta é a melhor escolha, é a melhor opção. Das duas, esta é a melhor opção. Eu passo a explicar. Temos aqui alguns pontos que se calhar não são os que mais me agradam a nível estético, no entanto, todo o conjunto acho que é superior. Temos aqui uma carabina com um cilindro de 230 cm3, que pode ser cheio até 25 MPa ou 250 bar. Portanto, aqui fala em 25 MPa, mas convertido em bar são 250 bar. Portanto, ela pode ser carregada através deste fio Pro, que por si só já é uma peça muito bem conseguida, porque já traz aqui o conector rápido incorporado, foi usinado junto. Portanto, é colocado aqui. E esta parte coloca-se na bomba ou no compressor. Este cilindro já é maior, portanto, é possível perfeitamente ser cheio com uma bomba, só que já não é tão fácil quanto o outro modelo. Mas também não é difícil, porque ele não é assim tão grande. Portanto, ainda está numa medida em que é fácil de encher com a bomba. Carabina com coronha sintética, com um plástico semelhante ao do outro modelo, um plástico agradável, bom, boa qualidade, bom toque, nada a apontar. Aqui um grip no punho, esta tem um punho mais inclinado e já conta aqui com um apoio de bochecha ajustável, portanto temos que remover este parafuso ou desapertar ligeiramente e puxar. Soleira emborrachada, guarda-mato de plástico, incorporado na coronha, tecla de gatilho de metal. Externamente não consigo verificar nenhum ajuste para fazer ajustes no gatilho, portanto, à partida pode ter, mas serão internos, portanto, externamente não os tem. Uma das coisas que eu menos gosto, embora que eu acho que funciona melhor, mas a nível estético não é tão bonito, é este ferrolho. Mas isto são questões pessoais e a nível estético, porque eu acho que na prática depois até é mais prático funcionar, já não parece ser tão frágil, parece ser parece não é, mais robusto que o outro e na minha opinião menos suscetível a dar problemas. Já conta com uma opção de tiro a tiro, monoshot, que é esta bandeja, que pode ser removida e colocado um carregador. Este carregador, que no caso é calibre 5,5, portanto tem uma capacidade de 10 tiros, se fosse no calibre 4,5 seria de 12. Uma vez que eu não vou fazer qualquer disparo, eu consigo colocar a arma em segurança desta forma. Portanto, ela tem aqui uma trava de segurança que não é automática, é manual, portanto, ela está pronta a disparar. É segurar aqui com firmeza, apertar o gatilho e deixar isto recuar e a carabina fica em segurança, que já estava porque não tinha chumbo. Aqui em cima tem um trilho de 21 mm para acoplar uma luneta ou uma mira telescópica, é mais curto que o outro, no entanto acho que chega perfeitamente. Esta unidade também, este modelo, também conta com miras abertas, muito básicas, mas que podem ser uma solução para quem não quer estar a gastar dinheiro numa mira telescópica, e já há mais uma vantagem em relação ao outro modelo. Todo o cano é coberto com sobrecano, inclusive tem um supressor aqui na frente. E também um dos pontos menos positivos a nível estético é este supressor, que eu acho feio. No entanto, é uma questão estética. Não há um problema, é uma questão estética e é a minha opinião, só a minha opinião, mais nada. Pode haver quem realmente goste e então já não é um problema. Portanto, de modo geral, eu acho que esta carabina é superior ao outro modelo T-Rex, mas também a nível estético, na minha opinião, é uma outra mais bonita. Seja como for, eu acho que esta seria a minha escolha, seria mesmo a minha escolha se tivesse que escolher entre elas. Portanto, aqui falando de autonomia, a marca aponta para 70 tiros, aproximadamente.
A nível de comprimento ela tem 105 cm, já é grandinha, e um peso de 3,1 kg, com um cano de 48 cm, portanto o cano é de 48 cm ou 480 mm. Ela é toda construída em plástico, com algumas exceções, exceção essa que passa aqui, que isto é alumínio, sobre a cara é alumínio, isto aqui já é plástico, isto aqui é plástico, esta tampinha é plástico, o cilindro é óbvio que é metal, portanto acho que é de ferro ou aço. Tecla de gatilho também de metal e toda a coronha em plástico. Aqui o ferrolho é metal, soleira em borracha, um plástico diferente aqui da coronha, uma borracha mais macia e com aqui um grip, uma textura. Portanto, a nível de energia e autonomia, a autonomia já vos disse que ela tem, a marca aponta-nos para 70 tiros. A nível de energia, sabem perfeitamente que para Portugal e para a Espanha e outros países aqui europeus, nós estamos limitados a 24 joules, ou melhor, menos de 24 joules, portanto ela terá que fazer menos que 24 joules. Só deixar aqui mais um apontamento que já me ia escapar em relação aqui à massa de mira, ou melhor, alça de mira. Alça de mira que tem ajustes tanto horizontais como verticais, mas têm que ser feitos através de uma chave de fenda. Portanto, aqui ou aqui, depende do tipo de ajuste que quisermos fazer. Portanto, se for horizontais serão aqui e verticais serão aqui. Trilho Picatinny com umas dimensões modestas, não é muito comprido, também muito por causa daqui da alça de mira. Portanto, é um trilho Picatinny de 21 mm, mas de dimensões modestas. Poderia ser maior. Este trilho é para acoplar luneta ou mira telescópica, como queiram chamar. Aqui na frente temos um manómetro para nos indicar a pressão do cilindro. Aqui por baixo, na coronha, temos mais um trilho para colocarmos aqui algum acessório. Normalmente colocamos aqui os tripés ou bipés, neste caso bipés, mas também dá para colocar acessórios como lanternas, lasers, o que quiserem. Em relação ao carregador, o carregador é muito semelhante ao outro modelo, até me parece igual, se não é igual, parece. Todo feito em plástico, um plástico que de repente parece metal, se estivermos mais distraídos, mas no entanto é um plástico mais rijo, que aparenta ter uma excelente qualidade, muito fácil de trabalhar, muito prático, e aqui dentro tem esta peça que sim, que já é em metal. Ainda aqui no ferrolho, dizer-vos que é possível colocá-lo para o lado esquerdo, se caso formos, ele neste momento está para o lado direito, se formos esquerdinos ou canhotos, é possível retirar o ferrolho através deste parafuso e fazê-lo passar para este lado. A coronha, no modo geral, é ambidestra, portanto, o que vai definir se ela é destra ou canhota ou esquerdina é mesmo a questão do ferrolho. Portanto, se forem esquerdinos, poderão tirar esta peça e colocá-la deste lado. Internamente, já tenho uma válvula reguladora instalada, que eu não sei quanto é que ela está regulada, mas sei que tem, porque o manual informa-me, neste caso a ficha técnica informa-me que ela tem uma válvula reguladora. Depois também quando formos para a performance vamos ver se ela está a desempenhar bem o seu papel. Depois a nível de testes de agrupamento e assim, mas isso será para o próximo vídeo. Neste vídeo é a apresentação. Mais à frente neste vídeo vamos ver então a sair da caixa, quanto é que ela está a produzir a nível de energia, e depois regressamos aqui para falarmos mais um bocadinho.
Ora, muito bem, como podem ver aí na tabela, com o chumbo Air Arms Field, tivemos uma média de velocidade em metros por segundo de 195.12, que deu uma energia de 19.7 joules em média. Já o Apollo fez uma velocidade média de 186.8 metros por segundo, com uma energia de 20.06 joules. O Rifle, esse apresentou uma velocidade média de 184.8, com uma energia de 20.68 joules. Estes valores de energia somados e divididos por 3 dá uma média de 20.16 joules. Portanto, esta carabina apresentou uma energia média de 20.16 joules. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem ficar um like, inscrevam-se no canal, visitem a loja Caça e Defesa, cujo link vai ficar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Um grande abraço e até um próximo vídeo.